Amigos, amados irmãos, bom dia. Hoje estamos vivendo, conforme previsto na Bíblia, tempos difíceis. Tempos em que a palavra de Deus não está sendo pregada com verdade. A mensagem do Senhor tem sido deturpada para atender a interesses pessoais, inclusive para dar ocasião e liberdade ao pecado. Infelizmente, porque a sã doutrina nos corrige, nos exorta no caminho do bem. E se for deturpada, se for adaptada aos interesses do mundo, nenhum efeito produzirá. Não se produzirão frutos agradáveis ao Senhor. Pelo contrário, infelizmente é assim. Há poucos meses, uma cantora gospel ou evangélica pregou usando a palavra de Deus contra o pecado do homossexualismo. Logicamente, houve apoiadores, pessoas que aceitam o evangelho, a palavra de Deus como regra de fé. Mas, de maneira geral, não foi aceito o que ela falou. Pelo contrário, é atacada pelo mundo e pela mídia todos os dias. Infelizmente, na própria pregação da palavra, muitos assuntos importantes são considerados tabus. E a pessoa não pode falar quando, na verdade, deveria exortar, corrigir, de acordo com aqueles versículos que falam acerca daquele pecado. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 7. Nos dias de hoje, as pessoas têm muito medo de serem rejeitadas, de não serem aceitas. E então, mesmo quando vão pregar ou quando vão falar da palavra de Deus, procuram omitir aquilo que elas acham que vai incomodar, que vai haver constrangimento. E nós não podemos ter, como disse Paulo a Timóteo, esse espírito de covardia, mas esse espírito de poder que emana de Deus, é esse que nós temos que sustentar, e de amor também, porque não podemos admoestar de maneira errada, fazendo com que a pessoa não entenda, porque ela fica obstruída, até com raiva daquilo que ela está ouvindo. Então tem que haver moderação, tem que haver amor, para que, de bom grado, quem está ouvindo aceite e intronize aquela palavra no seu coração. No capítulo 3 dessa carta, dos versículos 2 até o 5, diz o seguinte sobre os últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tudo, absolutamente tudo que está aqui, a gente não pode negar. Há no mundo esse tipo de gente egoísta, avarento, que são mais amigos do dinheiro, e dinheiro é o seu Deus. Pessoas ingratas a Deus, pessoas irreverentes que não respeitam a palavra de Deus, não respeitam a Bíblia, são inimigos do bem, são atrevidos, e o pior, são aqueles que mostram
uma visão externa de piedade, que arrebanham pessoas para a sua fileira e, na verdade, estão ensinando uma doutrina errada, uma doutrina completamente deturpada. E é muito mais fácil para o mundo acatar esse tipo de ensinamento, porque está de acordo com a sua preferência, está de acordo com o seu gosto, porque vivem à vontade e pensando que estão servindo a Deus. Assim, quando formos perseguidos porque pregamos a verdade, a palavra de Deus, sem modificação, de acordo com o que a Bíblia ensina, e se formos perseguidos por isso, que nos regozijemos em Cristo. Aqui no versículo 12 do próprio capítulo 3, diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, a calúnia, a perseguição injusta, ela é favorável àquele que está pregando de acordo com a doutrina verdadeira do Senhor. Foi o apóstolo Paulo mesmo que profetizou aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, e que haverá tempo em que o homem não suportará a sã doutrina e procurarão acatar os mestres que falam de acordo com seus próprios interesses e cobiças. Mas ele aconselha a Timóteo que, versículo 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Jesus já está às portas. Todos aqueles que amarem a sua vinda receberão naquele dia a coroa da justiça. Ela está reservada a todos esses que perseverarem. E conforme disse também o apóstolo Paulo na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que os conselhos dados, as recomendações de Paulo a Timóteo, sejam também observadas por nós, que ensinamos a palavra, porque o Senhor não terá por inocente aquele que conhece e que deturpa e prega diferente do que ele quis ensinar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre do mal. Amém. Que assim seja. Amém.